Olha aí, de volta com o nosso Manhã da Gente de hoje. Né? Eu vou dar uma paradinha com o doutor Wilkins, mas eu volto já já, porque hoje também, gente, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Data em memória, gente, a menina Araceli, né? Araceli Crespo, de 80 anos de idade, que foi sequestrada, violentada e assassinada em 18 de maio de 1973. Hoje vamos falar sobre este assunto, um assunto que é um assunto bem delicado, e eu recebo hoje o juiz da Vara da Infância e da Juventude, doutor Adailton Lacerda, que já está aqui junto comigo, já para a gente bater um papo, né, falar um pouquinho sobre isso. Não é um assunto muito legal, mas a gente tem que estar sempre batendo na tecla para que a gente deixe as pessoas, né, em alerta, né? Todo mundo tem que estar em alerta hoje, né, doutor? Tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Marília. Bom dia a todos os telespectadores. Vamos lá. Vou te perguntar primeiro, assim, quais são os tipos de ambientes que são mais registrados, assim, casos de abusos? Olha, no crime, na violência sexual, existem duas modalidades de crime: o abuso e a exploração. No crime de abuso, a maioria das vezes é cometido dentro do ambiente familiar, seja por pessoas parentes da vítima, pessoas conhecidas, vizinhos, ou seja, pessoas que gozam da confiança da própria criança e de seus familiares. Não é cometido por um estranho que vai passando na rua e entra dentro da casa. Raramente isso acontece. O abuso, esse é o abuso. A exploração é quando alguém usa a sexualidade da criança para obter lucro, obter vantagem pecuniária ou material, seja explorando-a na modalidade de prostituição, seja vendendo material pornográfico ou mesmo cometendo tráfico internacional ou nacional para exploração. Aquelas crianças que ficam nas ruas, que os pais colocam, vai menino, vai pedir dinheiro ali no sinal, isso também é exploração? Não, sexual não. Uma exploração tipo de trabalho, aí já vai para a exploração do trabalho infantil. A sexual é quando realmente há a questão da exploração da sexualidade da criança, né? Certo, vamos lá. Como a gente pode saber se a criança ela sofreu algum tipo de abuso, se ela está sofrendo? Como que a gente pode ficar em alerta? Como que os pais, né, as pessoas que estão mais ao lado, assim, elas podem ficar mais ligadas, se ligarem um pouco? Olha, isso é um crime tão perverso que as crianças elas não verbalizam no crime. Tem gente que chega na idade adulta e nunca revelou que foi abusada sexualmente, mas elas emitem sinais. Ela muda de comportamento, ou fica agressiva, ou retraída demais. Ela pode apresentar também sintomas físicos como irritação na genitália ou coisa parecida, doenças sexualmente transmissíveis, cai o rendimento escolar. Ela às vezes sente resistência de chegar perto do abusador, não quer ir, se é uma pessoa da família, não quer ir para a casa daquela pessoa. E os pais às vezes não entendem por que ela não quer ir, não quer chegar perto. Então é preciso que todos nós, família, parentes, vizinhos, professores, estejamos atentos a esses sinais. Às vezes a criança, ela faz desenhos, né? Para mostrar algumas coisas, né? Sim, lembrou bem. Desenhos também é uma forma de externar. Exato. A criança, quando está desenhando muito órgão sexual, alguma coisa relacionada à sexualidade, tem que ficar... Tem alguma coisa errada aí, então tem que ficar mais atento. Como é que a Vara da Infância ela vem trabalhando para proteger essas crianças? A gente sabe que, eu sei que são inúmeros casos, claro, né, doutor? Mas como é que vem Olha, sendo dos crimes sexuais, 70% hoje são cometidos contra crianças e adolescentes. Veja que é um número bastante elevado. E sempre que toma conhecimento, que alguém denuncia anonimamente, você pode denunciar para as polícias, delegacias especializadas, conselhos tutelares, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, ou Disque 100. Pode denunciar a qualquer autoridade, pode ser no Fórum da Infância, pode ser no Ministério Público, na Defensoria Pública. O importante é que você diga, não precisa se identificar. Então, quando a Justiça toma conhecimento, evidentemente que a parte da infância e juventude é proteger, dar acompanhamento psicológico, enfim, cuidar da criança. A parte criminal, se for identificado de imediato o criminoso, o abusador, ele vai responder criminalmente numa vara da Justiça Comum. Muito bem. E para fazer denúncia, como fazer? Bom, a denúncia nacional anônima é o Disque 100
ou conselho tutelar, delegacias da Polícia Civil, pode ser também a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, ou mesmo também a Vara da Infância e Juventude. Eu acho que eu nunca falei aqui, eu acho que a minha mãe nunca soube, porque eu também nunca falei. Mas eu vou falar aqui uma coisa que aconteceu comigo quando eu era criança. Eu ia muito para a fazenda dos meus avós, né? E lá tinha um senhor, né? Que ele ficava encarando, só que ele andava com uma peixeirona aqui, né? Eu nunca esqueço. Peixeirona bem aqui, ele andava todo, né, desleixado. E sempre que ele tinha uma oportunidade que ele não via que não tinha ninguém, ele abria aqui o zip e ficava mostrando as partes íntimas. E eu ficava apavorada, com medo, né, gente? Nunca chegou a fazer nada comigo, nunca. Mais uma vez, ele praticamente ficou na porta da despensa lá, que eu fui pegar alguma coisa para comer, e aí ele parou na porta da despensa assim e colocou, né? E eu fiquei... Minha gente, vocês não têm noção, eu fiquei apavorada. Eu dei um grito, eu chamei a minha avó, que ele saiu correndo pela porta dos fundos. Mas eu não, assim, a minha reação foi essa, né? Mas tem criança... Isso é um abuso, Isso, mas tem criança que ela fica calada, mas eu tinha medo. Então, assim, eu tinha medo porque eu via aquela peixeirona, né? Aquela faca grande assim, e eu fazia, meu Deus, vai que esse homem vai, me mata ou faz alguma coisa comigo ou com alguém da minha família, né? E a casa era muito grande, tinha sempre muita gente dentro de casa. Eu não sei como ele tinha coragem de fazer isso, né? E eu era criança, eu tinha 6, 7 anos, acho, da idade do meu filho, mais ou menos. Então, para vocês terem uma ideia. Então, eu tinha um medo muito grande desse homem. Quando eu via esse homem, eu fazia, meu Deus, ele era morador, ele era trabalhador lá na fazenda, enfim. E aí, minha gente, eu tinha muito medo desse homem. Era um senhor já, bem envelhecido já. E eu fazia, meu Deus... E quando ele fez isso, a primeira vez, eu fiquei desesperada, né? E quando ele ficou na porta, que ele ficou assim, ó, ele praticamente me prendeu. Só faltou trancar a porta ali, mas graças a Deus não aconteceu nada. Mas quando ele ficou ali, gente, a minha reação foi gritar, chamar a minha avó e quem estivesse perto. E aí ele foi. E aí nunca mais ele fez nada, mas assim, eu fiquei apavorada, ficava com muito medo. Pronto. Mas nunca falei, né? Porque tinha medo. Então, é essa questão das crianças, às vezes, tem um medo de falar. E tem casos, por exemplo, você citou o seu exemplo, eu vou citar agora um exemplo de uma colega sua também de profissão. Sim, sim. Há um tempo atrás, eu consegui uma entrevista e, ao final, ela me confessou o seguinte, ela disse, olha, quando eu tinha 10 anos, eu fui com meu pai, o amigo do meu pai, a família, para um balneário que existia aqui, o Vale das Cascatas, que hoje nem existe mais, não funciona. Ah, era maravilhoso. E meu pai estava comigo na mesa, enquanto ele foi mergulhar na piscina, o amigo dele me colocou no colo, começou a alisar minhas pernas, começou a bulinar meus seios, e meu pai a 10, 15 metros de distância, e não via. E era um amigo, então até hoje meu pai faleceu e eu nunca contei isso para ele. Quer dizer, veja como é traumático isso, né? Verdade. E a pessoa só, mesmo depois de adulto, a gente está vendo agora, nas mídias sociais, nas redes sociais, pessoas famosas contando que foi, relatos, né? Foi abusada ou explorada enquanto criança, né? Mas isso é bom porque alerta as pessoas, para que as pessoas não tenham medo. Mesmo assim, a gente sabe que as crianças às vezes ficam com medo, sei lá, às vezes ameaçam. Tem as ameaças, né, doutor? Também é complicado. Existem as ameaças, mas elas não se concretizam. Isso é uma forma de intimidar a criança. Às vezes nem ameaça, a própria criança, ela não sabe o que fazer diante dessa situação. Quando é um adolescente, aí pode acontecer ameaças. Olha, se você contar, eu lhe mato sua mãe, mato seu pai, mas nunca aconteceu disso acontecer, de isso se concretizar. Então é importante que você conte, se você for um adolescente que já saiba se expressar, procure. Se não quiser contar para o seu pai, sua mãe, conte para o professor, conte para um amigo, conte para um vizinho, mas não fique calado. E se é criança, os pais devem ficar atentos a todos esses sinais. É verdade, viu? Muito obrigada, doutor, por ter vindo aqui esclarecer um pouquinho, falar sobre esse assunto. Quer deixar algum recado para quem está nos assistindo? O recado é que nós devemos sempre prestar mais atenção às nossas crianças. Outra coisa, não existe segredo de celular de criança ou adolescente. O pai, sim, tem a obrigação de olhar, porque muitos desses crimes hoje são cometidos através das redes sociais com a utilização de celular. É verdade, viu? Obrigada. Eu que agradeço a parte. Olha aí, estamos aí também na semana da doação de leite materno.